Provérbios capítulo de número 16, apenas o versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Irmãos, nós estamos no último domingo, deste ano, e é muito comum nós, além de fazermos uma reflexão, e sempre próximo do ano novo, nós sempre temos uma perspectiva de sonhos, aquilo que poderia ser realizado neste novo ano, expectativas que são feitas, há planos que pensamos muitas vezes em adquirir, seja bens, aqueles que necessitam de uma casa própria, o sonho de uma casa própria muitas vezes é renovado, Existem muitos sonhos e, de fato, não há nenhum mal nós sonharmos ou idealizarmos algo. Mas o texto aqui, ele diz que o coração do homem, e quando fala o coração, a ideia da palavra coração não é apenas sentimento, mas é todo o ser do homem. Aqui tem a ver com todo o ser do homem. Ele diz que esse coração do homem, todo o seu ser, ele pode até fazer planos. Aqui a ideia, o Salomão, escrevendo esse provérbio, ele de forma alguma está falando que nós não deveríamos planejar, que nós não deveríamos sonhar com algo. Ele não é contrário à questão de sonharmos, ele está colocando a ideia de possibilidade. Há uma possibilidade do coração do homem, do homem em todo o seu ser, no sentido de colocando aqui as suas forças, quando ele fala também a respeito do coração do homem, pode fazer planos, o homem colocando ali a sua energia naquilo, a energia que ele tem, a energia que eu estou querendo dizer que não é algo espiritual, como que se fosse energia espiritual. Energia que estou falando aqui é o seu trabalho, a sua dedicação, a sua concentração, nesse sentido que eu estou querendo dizer de energia. As pessoas muitas vezes quando falam de energia pensam coisa muito espiritual, não é nesse sentido que eu estou dizendo, não. Mas o que ele está falando é isso, que não há problemas, há possibilidades de fazer planos. Mas o que ele salienta aqui, ele salienta é que os planos, eles podem ser frustrados, porque os planos nem sempre são os planos que Deus ele tem para nós. E, irmãos, uma coisa que é extremamente importante, que nós devemos sempre refletir nesses planos nossos, é se de fato os planos que nós temos, ele busca glorificar a Deus. Os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos planos, o que ele visa? Ele visa a glória de Deus ou ele visa meramente a nossa satisfação? Quando nós colocamos os nossos planos diante de Deus ou sonhamos os nossos sonhos, se a grande satisfação ela está na nossa simples vontade, irmãos, na verdade, nós temos sido extremamente egoístas se isso for o grande propósito. Se o grande propósito, se o grande foco, ele é rodeado de egoísmo. É apenas a questão de uma satisfação própria. É simplesmente a questão de um prazer próprio. As coisas que este mundo ele pode nos oferecer, todos eles ficarão aqui. Todos eles, seja uma casa própria, seja um carro novo, seja a roupa nova, seja o que for, todos eles ficarão. A Escritura nos condena de querer essas coisas? Não nos condena. O que a Escritura, na verdade, ele vai falar é para nós não colocarmos o coração nestas coisas.
não colocarmos o coração nestas coisas. E diante disso, irmãos, quando nós pensamos sobre isso, eu gostaria de trazer o tema da mensagem de hoje, Ano Novo, estamos às portas de um ano novo, planos novos. Mas quando nós falamos sobre planos novos, nós devemos lembrar que devemos buscar os planos de Deus, não simplesmente os nossos. O coração do homem, ele gosta de planejar, ele gosta de sonhar. Ele gosta de sonhar. Uma das coisas que eu tenho falado muito com a minha filha, quando a minha filha sempre pede alguma coisa para mim, e algumas coisas eu não tenho condição de dar mesmo, outras até tenho, mas não dou. Uma das coisas que eu tento colocar na cabeça dela, é que na nossa vida, e nós que somos adultos, talvez uma das coisas que nós mais vamos ouvir na nossa vida é o não, né? A gente pensa que quando é adolescente, é criança, acha que o sim é o mais comum, mas na verdade o não é o mais comum que acaba acontecendo na vida da gente. O não. Irmãos, quando nós olhamos sobre essa questão de planos, a gente muitas vezes fica, quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que nós planejamos, ou não acontece de acordo com os nossos sonhos, a gente muitas vezes fica frustrado. A gente fica frustrado, e o problema não é só ficarmos frustrados, é quando nós ainda partimos de repente para a murmuração. Mas nós sabemos, irmãos, e a Escritura ela nos revela a respeito de que, de fato, os planos de Deus para nós, eles são muito melhores do que os nossos. Muito melhores do que os nossos. E o que esse texto ele está querendo trazer é essa, quando ele fala que a resposta certa, aquilo que de fato vai realizar, não é a questão de, não que nós venhamos a planejar, nós não devemos ter fé que aquilo vai se concretizar. Não é planejar por planejar, nós devemos ter fé. Mas até mesmo antes de planejarmos, será que antes de planejarmos ou antes de sonharmos com alguma coisa, será que nós submetemos estas coisas ao Senhor? Será que nós submetemos isso? Será que a gente mesmo, antes de sonharmos com algo ou antes de planejarmos, nós chegamos diante do Senhor e falamos assim: Senhor, coloque aquilo que o Senhor quer no meu coração. Coloque os planos do Senhor no meu coração. Coloque os sonhos que o Senhor tem para mim, em termos de realizações, aquilo que é a tua vontade. Tem muitos irmãos que, se o sonho realizasse, seria catastrófico na vida. Se o sonho se realizasse de fato, muitos sonhos aí talvez levariam as pessoas para longe de Deus. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, muitas vezes nos nega sonhos. Por isso que diz que a resposta certa vem dele, vem dos lábios do Senhor. E aqui há algo que nós devemos colocar também. Será que estes meus sonhos, será que estes meus planos, eles são submissos à vontade de Deus? Será que eles são submissos? Submissos, irmãos, que eu estou querendo dizer aqui, submissos nós sempre seremos, no sentido que nós sempre estaremos abaixo do Senhor. Podemos até agir de forma rebelde contra Ele, mas nós estamos abaixo dele. Nós estamos abaixo dele. Agora, a ideia de submissão que eu estou falando é de uma submissão voluntária. Voluntária, no sentido, Senhor, de fato, as coisas do Senhor é muito melhor. As coisas que o Senhor tem para mim, os teus sonhos, os planos do Senhor, são de fato muito melhores. E, irmãos, quando nós começamos a refletir sobre isso, e começamos a pensar sobre planos nas nossas vidas, novos planos, agora para este ano que está iniciando,
Quantos planos com aspectos espirituais ou sonhos com aspectos espirituais eles estão aí embutidos? Será que os sonhos eles não têm a ver com realizações materiais, realizações intelectuais? Não que realizações materiais ou realizações intelectuais também não glorifiquem a Deus, glorificam. Quando Deus, por exemplo, dá riqueza para Salomão, glorifica. Quando Deus dá sabedoria para Salomão, glorifica. A glória do Senhor é manifesta também na riqueza de Salomão, é manifesta através da sabedoria de Salomão. Sim, as coisas que nós podemos adquirir como bens materiais ou intelectuais também podem glorificar Deus, podem. Mas em termos espirituais, irmãos, será que cabe planos na nossa vida em relação a estas coisas? Nós temos, por exemplo, pessoas que muitas vezes têm vários e vários anos na igreja e, por exemplo, nunca leram a Bíblia por inteiro. Por que esse não deveria ser um plano bom? Nós começamos um boletim novo aqui na nossa congregação e no final ele tem um desafio de leitura anual, inclusive para anotar aqui a questão da leitura. São 7 leituras que tem no final do nosso novo boletim, a primeira semana aqui, e toda semana nós iremos colocar aqui até o final do ano para termos a leitura anual. É um desafio extremamente bom, irmão. É um plano extremamente bom, é um sonho que glorifica o Senhor. Ler a Escritura por completo. A respeito, por exemplo, de ministério na igreja, dom, será que você sonha em realmente compreender o dom que Deus ele tem te dado e, de repente, desenvolver um ministério novo na igreja ou até mesmo aderir a um ministério que já está na igreja? Será que isso faz parte dos seus planos, faz parte dos seus sonhos ou essas coisas estão distantes? Será que essas coisas estão distantes? Nem passam na sua cabeça. A gente muitas vezes tem sonhado com muitas coisas que a própria Escritura vai dizer: pedis e não recebais, porque pedis mal. Pedis para esbanjares nos vossos próprios prazeres. Quando nós pedimos coisas, sonhamos, planejamos algo que é para o nosso próprio prazer, irmãos, nós não estamos glorificando a Deus. Se o fato é só para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite, se isso que nós almejamos, ele de fato não glorifica, ele não abençoa a igreja, ele é para o próprio prazer. E, irmãos, nós vemos lá em Salmo 37, um versículo também que ele é extremamente importante em relação a estas questões de planos, e é um versículo, inclusive, que é muito conhecido. Salmo 37, versículo de número 4, ele vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Lembra que o texto lá vai falar a respeito de que o coração do homem pode fazer planos, e aqui ele está falando a respeito de satisfação dos desejos do coração. Mas quando as pessoas olham para esse texto, parece que só lembram do final. Só lembram do final que o Senhor satisfará os desejos do coração, satisfará os planos, satisfará os sonhos. Como que se o Senhor ele não ponderasse naquilo que de fato é o melhor para nós. Mas, irmãos, o versículo ele inicia aqui com uma afirmação no sentido de que devemos nos agradar do Senhor. E quando fala de agradar do Senhor, é considerar o Senhor como o nosso grande prazer. É ter o Senhor, irmãos, como a nossa grande alegria. Eu lembro o meu professor de hebraico lá no seminário, ele falava algo que, assim, muito me tocou.
ele falava assim: o Senhor, ele não é a coisa mais importante que existe. Ele não é a coisa mais importante. Ele é a única coisa que importa. As demais só derivam dele. As demais derivam dele. Ele é a única coisa importante. Irmãos, quando fala aqui a respeito de agrada-te o Senhor não é o meu maior prazer. O Senhor, de fato, é meu único prazer. As demais coisas são derivadas dela. Família, ministério, lazer, as coisas são derivadas do fato do Senhor ser minha única alegria. O Senhor ser o meu único prazer. Agora, irmão, se o Senhor ele é o nosso único prazer, Ele é o único prazer nosso, como que nós iríamos colocar o coração em algo que não fosse agradável a Ele? Por isso que Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se os seus planos eles tiverem o Senhor como o grande prazer na sua vida, se os seus sonhos eles buscarem a glória de Deus e ter o Senhor como a grande alegria da tua vida, pode ter certeza que Ele vai satisfazer o desejo. Porque o teu coração ele vai buscar a glorificação do Senhor. O teu coração, os seus planos, os seus sonhos, não vai buscar simplesmente um prazer próprio, algo que o distanciaria de Deus. Não seria algo pecaminoso, não seria algo que poderia se tornar idolatria na sua vida, mas era algo que realmente iria glorificar o Senhor, iria edificar a igreja, iria mostrar realmente ali a graça do Senhor superabundando na vida. Dentro dos planos e sonhos que você tem. O Senhor, Ele tem sido o foco da grande alegria. O Senhor, Ele tem sido o grande foco. Se Ele tem sido, irmãos, pode ter certeza que Ele vai satisfazer. Até porque aí sim, é o próprio Senhor que está colocando planos no teu coração. Aí sim, é o próprio Senhor que está colocando sonhos em você. É Ele mesmo, porque você está tendo Ele, não em elevada estima, não apenas em elevada estima, mas Ele como, de fato, o único prazer da sua vida. O único prazer da sua vida. E assim, irmãos, nós não tememos outras coisas. Assim, nós não entristecemos quando alguma coisa não acontece exatamente do nosso jeito. Algum sonho, eu sonhava com uma casa de tijolinho à vista, mas não é tijolinho à vista. Eu sonhava com a casa que era de 3 quartos, Deus me deu com 2. Eu sonhava que tinha não sei o quê, mas Deus me deu algo que não é exatamente, mas Ele deu. Ele deu do jeito que era para Ele dar. Eu queria um carro do ano, mas Deus pegou e me deu o carro velho. Ele deu. Glorificado seja o nome dEle, por isso. Eu queria azul, veio verde. Glorificado seja o nome dEle, por isso. Quando nós sonhamos, irmãos, os sonhos de Deus, nesse sentido aqui, de nos alegrarmos nele, nos alegrarmos no Senhor, pode ter certeza que Ele vai satisfazer, porque isso provém dEle mesmo. Agora, quando nós não nos agradamos do Senhor, o Senhor Ele não tem sido de fato o grande foco, o Senhor Ele não tem sido a grande alegria, qualquer outra coisa está nos alegrando mais, pode ter certeza que as coisas não vão acontecer. As coisas não vão acontecer. Se você é filho de fato do Senhor, não vão acontecer. Agora, se você não é filho, pode acontecer. Pode acontecer um monte de coisa, porque aí vai afastar mais dele ainda. Aí vai. E acha muitas vezes que é Deus que está abençoando. Não é. A gente muitas vezes entende que a grande prosperidade do homem, ela tem a ver com a quantidade de bens materiais dele. Bens materiais, eu estava vendo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes e ele estava falando a respeito do primeiro bilionário que surgiu no mundo e a frase que ele utilizou é:
a respeito o homem rico, o homem milionário, ele é extremamente pobre quando a única coisa que ele tem é dinheiro. Quando a única coisa que ele tem é dinheiro, ele é o homem mais miserável que existe. E essa é a verdade. É um fato. O homem ele se torna extremamente miserável quando a única coisa que ele tem são os seus bens, ou a única coisa que ele tem é a sua própria família. Mas ele não tem Deus. Ele não tem Deus. Qual é o foco da sua vida? Você tem planejado e é muito bom que você planeje, é muito bom que você tenha ideais. Coisas espirituais estão aí ou elas estão distantes? Se elas estão distantes, muito possivelmente você não está se agradando do Senhor. Porque, irmãos, quando o nosso foco ele está no Senhor, os nossos grandes planos, os nossos grandes ideais, ele tem a ver com as coisas de Deus. Não tem a ver com as coisas deste mundo que passarão, mas tem a ver com as coisas que serão eternas. Peça para que o Senhor ele coloque os planos dele no seu coração. Não que o Senhor ele se adapte aos seus planos, mas que você se adapte aos planos do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus derrame assim, irmãos, graças sem medida sobre as nossas vidas.